Olá, muito bem-vindos a mais um programa Noroeste News Mulher, aqui na TV Itaperuna. Queremos acolher vocês, todos os nossos espectadores, as pessoas que vão nos assistir aí depois gravado. Espero que seja uma oportunidade de fala, de diálogo, para que todos conheçam um pouco mais dessa temática que tem sido cada vez mais contemporânea, cada vez mais moderna, cada vez mais presente no nosso dia a dia, que é sobre o autismo. Meu nome é Viviane Bastos, eu sou idealizadora do programa, faço parte aqui da estrutura da TV Itaperuna, né, como uma dos membros aqui dessa organização, que tem trazido notícia para vocês, e aqui com um viés um pouco diferente, porque nessa bancada quem pergunta são as mulheres, né? E ao meu lado hoje está a Adriana Trócilo, que é minha parceira, companheira, que vai me ajudar aqui a conduzir neste momento. Dri, pode falar um pouquinho de você? Boa noite. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo e que ainda irão assistir. É um prazer sempre estar aqui, né? A gente já esteve aqui discutindo, conversando um pouquinho. E meu nome é Adriana Trócilo, né? Eu sou professora universitária, já estou aí há 20 anos nessa caminhada, onde eu e a Viviane, a gente se conheceu, né? Sempre juntas. E sou procuradora do município de Apiacá e também advogo, né, dentro da área do direito previdenciário. E tenho uma parceria com a Viviane em alguns projetos. E esse convite hoje veio, assim, com muita alegria, porque essa temática, né, eu acho de extrema importância, porque muitas pessoas ainda não sabem quais são os seus reais direitos, né? Então, assim, com a ajuda das colegas aqui, a gente vai tentar passar um pouquinho de informação para vocês. Eu queria apresentar as nossas duas convidadas de hoje, convidadas que são muito especiais, e de antemão agradecer, né, porque prontamente aceitaram estar aqui, aceitaram o convite, né, nesse dia. A Dani, a Lília. A Lília é colega também de algum tempo já na advocacia há algum tempo. A Dani estou conhecendo hoje, né, já trouxe aqui algumas realidades do seu cotidiano, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas daqui a pouquinho, né? Elas vão falar sobre elas daqui a pouquinho. Antes disso, eu queria só falar para vocês que se inscrevam no programa, se inscrevam no Facebook, no YouTube, estejam aí conosco, participando. Quem tiver pergunta, a gente vai estar aqui esperando vocês nesse questionamento, porque esse programa não é feito de uma voz só, né? Todos nós participamos, as perguntas são importantes também, e o que eles vão trazer aqui tanto trabalha com o contexto, né, de direitos, como a Adriana já trouxe, contexto jurídico, mas também trabalha com o contexto social, com o nosso dia a dia. E por isso que a gente tem feito o programa, para trazer esses elementos que fazem parte do nosso dia a dia, né? A gente vai ter outras temáticas aí ao longo do ano, temáticas que vão envolver diversas situações, como cultura, como mediação, como a advocacia mesmo em si, artes, e a gente espera que vocês estejam presentes em todos esses momentos. Eu queria apresentar aqui a Dani. A Dani é mãe atípica, né, Dani? Dani Oliveira, presidente da FAI, Associação de Famílias e Amigos dos Autistas de Itaperuna. Eu queria que você falasse um pouquinho, desse uma boa noite, né, bom dia, não sei que horas que vão ver, para o pessoal, para a gente poder conversar mais depois sobre o tema. Boa noite, boa tarde, né? Bom dia. Não sei qual horário que as pessoas vão assistir, mas agradeço o convite, né, desse tema super importante e necessário de estar falando todos os dias, né, que é sobre o autismo. Sou mãe atípica, como você disse, né? Tenho uma filha de 8 anos, a Valentina, está dentro do espectro, e dentro das outras comorbidades que o autismo não vem sozinho, né? Além de autista, ela tem TDAH e recentemente recebeu o diagnóstico de TOD, que é transtorno opositor desafiador. E tem um menino de 12 anos, um rapaz, né? Meu pré-adolescente. Aí, o Bernardo. Sou casada e a gente veio nessa jornada, né? Já tem ido o autismo aí na minha vida há 5 anos. Vai fazer 6 anos que a Valentina recebeu o diagnóstico.
E aí, né, veio o diagnóstico, e aí, com as dificuldades do dia a dia, a gente viu a necessidade de ter, né, ali uma associação para poder lutar pelos direitos das pessoas, né, que muitas delas não sabem seus direitos. E é um prazer poder estar compartilhando aqui com vocês, e o conhecimento nunca é demais, né? E nada melhor do que quem vive ali todos os dias, sente na pele como que é, que não é fácil, mas a gente está aí para poder levar esse conhecimento e diminuir, né, o preconceito das pessoas, né, de toda a sociedade. Mas é importante esse programa para isso, para levar esse conhecimento que a gente precisa. Verdade. Ontem mesmo eu estava assistindo uma matéria no jornal local e falando exatamente sobre os desafios, né, e as questões que estão sendo trazidas pelas famílias em relação ao autismo. Eu espero que você possa esclarecer aqui algumas delas para a gente. E, em sequência, eu queria pedir a Lília Simões que se apresentasse. Lília, advogada e especialista em diversas áreas. Eu vou deixar para ela falar. Tão difícil falar da gente mesmo, né? Muito difícil. Eu acho que a pior parte dessa conversa é isso. Mas, a princípio, eu sou Lília Simões, sou advogada, sou mãe atípica. Falo muito pouco sobre isso, mas custei a falar, né, Dani? Dani sabe dessa parte, porque eu acredito que a gente vai falar um pouco sobre essa questão do diagnóstico, da aceitação, né, do luto que as mães vivem. E acreditem, mesmo eu sendo uma advogada militante na defesa da pessoa com deficiência, encontramos barreiras e dificuldades no acesso a direitos. Então, este momento aqui é preciosíssimo para que a gente possa levar para todos vocês não só conhecimento, mas também compartilhar das angústias, das dores que todos nós sentimos, né? Compartilhar desse momento, das vezes, do diagnóstico, que é difícil se passar, mas que existe uma luz no final do túnel e que a união é o melhor caminho em qualquer situação, sobretudo no autismo. Mas voltando aqui, então, eu sou advogada, sou mãe atípica, atuo na defesa da área da pessoa com deficiência, tenho especialidade em direito previdenciário, constitucional, direito médico também, hospitalar, justamente porque eu percebi essa demanda das pessoas, essa necessidade dessa questão do atendimento da área da saúde, seja era na saúde pública ou mesmo na saúde suplementar, e direitos humanos. Então, a minha atuação sempre tem esse viés, né, esse olhar muito humano, social e de ajuda ao próximo. Eu fui nomeada recentemente como diretora do IEPREV, de atuação judicial. Inclusive, estou como habilitada num tema super importante, Viviane e Adriana, da Turma Nacional de Uniformização, que é o tema 376, que a gente trata sobre a dispensa da perícia biopsicossocial no BPC para o espectro autista. Então, o IEPREV, nós requeremos a nossa habilitação e estamos nesse tema super importante. Também um outro tema muito importante com relação à visão monocular. E também no STJ, um tema muito importante com relação à prescrição para menores de 16 anos. Então, essa atuação também nos tribunais superiores, eu atuo junto com o IEPREV, então é um orgulho muito grande de estar ali fazendo essa defesa, né, das pessoas com deficiência. Explica o que é o IEPREV. O IEPREV é o Instituto de Estudos Previdenciários, né, é um dos maiores institutos de previdência do Brasil. Então, a gente atua em todo o território nacional. Nós temos agora, em junho, nosso grande congresso, no início, 13, 14, 15 de junho, em Belo Horizonte. E lá nós vamos ter 3 dias, uma imersão imensa no direito previdenciário, com diversos palestrantes. A minha diretoria de atuação, né, de Amigos da Corte, mas também a gente tem projetos importantes na área acadêmica para a advocacia, para os colegas. Então, o IEPREV, ele atua fortemente. Mais na frente eu vou falar um pouco também sobre pele do final do ano passado, onde eu estive aqui também falando, onde a gente trabalhou importantemente num grupo de coalizão para que esse projeto de lei não passasse. A Dani participou com a gente lá, desse grupo de coalizão. Agradecer que nós participamos aqui do podcast falando sobre esse projeto de lei que afetaria diretamente as pessoas com deficiência.
E importante dizer que, graças à mobilização social, esse projeto não foi à frente. Então, um traço importante da comunidade autista é essa união que nós temos, sabe? E essa união, ela fortalece muito. Então, conversas como a de hoje aqui acrescentam muito e ajudam muito nessa força mesmo. Muito Mais bom. ou menos isso. Eu falo muito, gente. É o caminho. Tem que me cortar. Não precisa. Mas eu vou até te cortar, porque eu queria que vocês começassem do comecinho, que foi até algo que a Dani inclusive a minha primeira pergunta aqui, como é que foi esse processo do diagnóstico, como que foi o caminho pós o diagnóstico, como que foi receber essa notícia? Assim, foi muito difícil, né? Como eu sempre falo, quando a gente está gestando, a gente idealiza um filho, né? A gente pede que venha com saúde, a gente deseja tudo de melhor para o nosso filho. E a gente imagina, olha, meu filho vai crescer, ele vai engatear, ele vai falar, ele vai brincar, faz de conta, tudo isso que uma mãe ali imagina quando vai receber essa criança. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, o primeiro impacto foi a não aceitação. Foi a minha mãe, que minha mãe é técnica de enfermagem há mais de 20 anos em São José do Avaí. E ela alertou junto com a minha irmã, que eu não conhecia o autismo. Quando eu falo, todo mundo fala assim, Dani, não é possível, você não... Você? Eu falei, sim, gente, eu não conhecia. Não escutava falar. Para mim, foi tudo muito novo. Então, quando a gente não conhece o que é o autismo, a gente, enquanto mãe, a gente imagina milhões de coisas. Que vai ser uma doença, que a criança não vai viver, que vai ser limitada a vida toda, que não vai andar, que não vai falar. Então, assim, tudo isso. Então, quando a minha mãe falou que suspeitava do autismo da Valentina, foi com 1 ano e 9 meses. E aí eu falei, não, mãe, você está vendo doença onde não tem. Tá vendo? Você vem do hospital, você imagina que está em casa, que não sei o quê. Aí ela falou assim com o meu esposo assim, não, vou deixar ela, que aí ela ligou um alerta. Por mais que a gente negue, e aí eu fui para onde? Internet, senhor Google. E aí eu comecei a ver, mas muitas coisas a Valentina se encaixava, outras não. Isso é coisa da minha cabeça, cada criança tem seu tempo, e hoje eu entendo que não existe. Toda criança tem o seu marco de desenvolvimento. Não existe cada criança no seu tempo. Senão não funcionava aquela caderneta de vacinação acompanhar ali. Para que teria isso? Né? Então, assim, não, cada criança tem seu tempo. Né? Quando fala, cada criança... Não, gente. Existe um marco de desenvolvimento, eu sempre falo isso. E a gente precisa prestar muita atenção nisso. Então, assim, o primeiro passo, quando a minha mãe só desconfiou, eu já fiquei muito sentida, né? Porque eu trabalhava fora. Então, assim, minha filha ficava com outra pessoa, eu tinha que pagar outra pessoa, não tinha só ela, tinha já o Bernardo. E eu comecei a ver ali, encaixou, tinha alguns sinais, não. E aí minha mãe foi e marcou um neuro. Ela, olha, eu vou marcar, mas de qualquer jeito, fala com o pediatra da Valentina, que continua o mesmo, que é o Dr. Fabrício. E aí eu levei para ele. Eu falei assim, Dr. Fabrício, minha mãe acha que a Valentina é autista. O que o senhor acha? Ele, Dani, olha só, eu não posso dizer, nem afirmar, nem nada, mas vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um encaminhamento, que isso é muito raro, né, algum médico, assim, ouvir, né, atentamente a mãe, né, validar essa mãe. E aí eu falei, tá bom. E a minha mãe foi e marcou. Aí ia aproximando a data, a gente agoniada, eu falei, não é nada, que não sei o que, não tem nada aí na menina, que não sei o que. Aí comecei a me alerta, ligar tudo que ela ia fazer, e aí eu não consegui conciliar o trabalho com isso, porque me deixou, porque aí eu comecei a ficar depressiva, eu comecei a parar de fazer tudo que eu fazia, o básico que a mulher faz, pentear um cabelo direito, lavar, passar um batom. Essas coisas, assim, a gente vai se perdendo, né? Antes mesmo do diagnóstico. Só o medo, né? Paralisa. Só o medo, por a gente não conhecer, né? Então, hoje, eu falo que, assim, hoje ainda é novo, mas lá atrás era muito mais. E aí, chegou esse dia. E não fechou o diagnóstico. Não. Depois de todo esse processo...
1 ano e 9 meses. Ela falou que não ia fechar, porque era muito nova. Hoje em dia consegue se fechar, graças a Deus. As pessoas vão se capacitando. E aí... Mas a gente ainda ouve falando que nessa idade ainda não fecha diagnóstico. Fecha. Né? A gente ainda ouve, assim, algumas mães que ainda falam, eu ainda não sei porque não fecha diagnóstico, e eu ainda ouço, e ainda leio alguma matéria ainda nesse sentido, que é muito novo. São os né? tabus, né? São os tabus, sendo né? criados. Só que a gente vê por grandes médicos, né, que existe sim como você dar um diagnóstico, é o precoce que fala, né, com 9 meses, com 1 ano, porque, assim, por mais que não dê o diagnóstico, mas encaminhe para as terapias, é o fundamental. Tem traços autísticos importantes ali. Exatamente. Então, assim, o meu filho não fala. Mas daqui a pouco vai falar, coloca no colégio. Gente, isso não funciona. Eu escutei isso. Coloca ela no colégio, você vai ver rapidinho, vai estar falando até o que não deve. Mas quais foram os traços que a sua mãe observou que eram, assim, mais... O baixo contato visual. É isso que a gente está fazendo, eles não fazem. É muito difícil. E aí vem a sobrecarga, né, sensorial por conta disso. É a questão de brincar, o simbólico. Toda criança com 1 ano e 9 meses, ela pega a boneca, finge que está dando um papá, essas coisas assim, tudo. Que coisa que eu não prestava atenção. A Valentina ficava brincando com a tampa de panela, rodando. E isso é um sinal. Porque, geralmente, os autistas têm muito disso, de ficar fazendo esse movimento giratório. Eles gostam disso. Então, ela pegava, ficava rodando as panelas, falava, gente, tanto brinquedo, só quer brincar com panela. Tá bom, tá brincando, tá bom. Porque a gente não tinha conhecimento. Então, a falta do conhecimento atrapalha até nisso, até mesmo para a gente alertar nós pais. Então, assim, eu falo hoje, enquanto presidente da associação, enquanto a gente informar, eu puder dar informações para que esses pais alertam ele em casa, quando está em bebê ainda. Aí veio o contato visual, veio a questão da fala. Com 1 ano e 9 meses, a Valentina não falava nada. Com 1 ano e 9 meses, a criança tem que falar mais de 200 palavras, algo assim. Ela não dava tchau. Qual criança com 1 ano e 9 meses? Tchau. Ela não dava tchau. Joga beijo. Ela não jogava beijo. Mas, assim, eu lembro, aí todo mundo fala, mas Dani, para amamentar? Ela me olhava. Eu tenho foto dela. Então, assim, eu tirava foto, ela olhava, ela sorria. Mas, assim, ela olhava igual a gente está aqui? Não. Era aquele curto. Olha e voltou. Então, assim, hoje eu sei. Tem vídeos que eu pego e falo, nossa, olha ali, gritando que é autista. E eu não sabia, mas eu não conhecia. Então, assim, eu nem me culpei, mas eu me culpei, que toda mãe se culpa, porque eu trabalhei fora. Com meu menino, eu só voltei a trabalhar com 2 anos. Com ela, com 6 meses, eu tive que voltar. Então, eu falei, será que se eu estivesse em casa, eu não tinha conhecido, eu não tinha desenvolvido ela? Enfim, mas não adianta a gente se culpar. Verdade. E a gente aí faz o nosso melhor. Foi um longo processo até que chegar o diagnóstico. Só fechou com 3 anos. Então, assim, quantas coisas foram perdidas. Mas não fechou, mas ela encaminhou a Valentina para as terapias. Só que era muito difícil, há 5 anos, quase 6 anos atrás, encontrar os terapeutas. Terapia ocupacional hoje é difícil. Naquela época, só era tinha impossível, uma. né? E muito caro, né? Então, assim, aí vinha as terapias que tinha que fazer. E eu trabalhava ainda fora. Falei, gente, como que eu vou... Aí eu olhava aquela demanda dos relatórios ali, de ter que ir psicólogo, fono. Psicólogo, ela não fala. O que ela vai fazer lá? E, tipo, fono... Minha filha não fala nada, não brinca. E ali, assim, brinca do jeito dela. Então, pra mim, pra mãe, é brincar. Mas não brincar simbólico. Andar na ponta dos pés, a Valentina andou até uma certa idade. Né? E depois ela não andou mais. Porque aí foi fazendo terapia, né? Foi reduzindo ali. Alguns calçados, de acordo com a fisioterapeuta indicava, a gente também validava isso, porque atrapalhava. Eu lembro que aquelas sandalinhas de dedo de abotoar, automaticamente, era colocar, era virar uma bailarina. Ficava de ponta pé. E aí foi diminuindo. E aí a gente conseguiu fechar o diagnóstico com 3 anos. E aí, 1 mês depois de fechado, veio a pandemia. Aí é outro desafio, né? E na época a Valentina só tinha fono, que era no CACI, que graças a Deus continua a mesma fono até hoje. A gente lutou, né? Vem lutando, né? A Lília aí, junto, para continuar a mesma fono. Ela começou com a Valentina com 2 anos e a Valentina tem 8 anos, né? Então, minha filha foi não verbal até os 5 anos de idade. Hoje ela ainda está implantando as palavras.
Hoje ela não faz esse diálogo, mas hoje ela consegue me dizer que ela está com sede, que ela quer ir no banheiro. A gente desfraudou a Valentina não verbal, desfraudei na pandemia estudando, porque não tinha nada, né? Fechou tudo e eu com o diagnóstico na mão, a vontade que era de pular de um abismo. Eu liguei pro meu esposo, falei com ele, tem como você vir? Eu não saía do lugar. Porque eu tinha um relatório que ela estudou 1 mês só na escola, mas eu não cheguei na escola e falei, eu acho que minha filha é autista, ela está em investigação. Não. Coloquei na escola, conforme a neuro falou comigo. Coloca na escola, faz as terapias que você conseguir, porque na época não tinha plano de saúde, não tinha condições de pagar um plano de saúde. Tive que abandonar o emprego. Eu abandonei. Eu saí sem R$1, porque abandono de emprego você não tem nada. Então, assim, ou eu cuidava da minha filha, ou eu trabalhava. E eu não consegui, o mental da gente fica totalmente abalado. Impossível receber um diagnóstico e você vê os desafios ali, a falta de recurso. Então, assim, eu não posso trabalhar. Como que eu vou pagar um plano? Só meu esposo trabalhando. Então, esse ponto que você tocou é muito importante. Você também precisava de apoio. Sim. Você também precisava de cuidado e não tinha como nem se cuidar, porque você precisava entender o processo que você estava vivendo ainda, né? Na época, eu fazia academia, tinha uma alimentação, tudo regrado, tudo ali. Foi tudo, falo que desligou da tomada ali e eu ali morri. E depois eu tive que renascer e aprender a lidar ali com o que eu tinha em casa. Com o que Esse seria o que a Lília falou, aquele período de luto? Isso. E o meu período de luto durou 1 ano e pouco. Fiquei muito mesmo, entrei em depressão. E assim, graças a Deus, meu marido não me abandonou, porque 90% aí já é comprovado que vai embora, né? O filho fica realmente só da mãe. E ele continua comigo até hoje. Graças a Deus que continue, porque é difícil, né? Já é difícil tendo um apoio ali do esposo. Imagina se a gente não tem, fica sozinha para resolver isso tudo. E eu não tenho só a Valentina, eu tenho meu filho que está na pré-adolescência. Então você fica dividido, você se culpa, eu não posso dar atenção. Ele também precisa, mas eu não tenho tempo, é só eu para levar na terapia, para lá, para cá. E aí, quando fechou tudo na pandemia, o meu desespero era, como que eu vou desenvolver se eu não sei? E faz muita diferença, você falou que é possível um diagnóstico precoce. Faz muita diferença esse diagnóstico precoce no desenvolvimento da criança? Eu tenho relatos de mães que o filho fechou com 1 aninho, e hoje ele é nível 1 de suporte, ele conversa muito bem, poucas adaptações, né? Poucas terapias, vai diminuindo, desmame de medicamentos. Então, assim, é importantíssimo, até para a qualidade de vida, não somente dessa criança, mas da família. Porque o que mais doía ali, hoje não dói tanto, era quando adoecia. E aí, como que eu vou saber o que ela tem se ela não me relata? A gente está com a dor de cabeça, eu vou virar para você, gente, eu tô com a dor de cabeça. Aí automaticamente, gente, você quer um remédio, Dani? E aí, não tinha. E naquele momento você não tinha nenhum suporte médico que pudesse te ajudar, né? Para mim, não. Era só a Valentina ali, então me isolei muito tempo ali, vivi a pandemia ali, e o meu maior medo era a Valentina pegar Covid e eu não descobri. Sim. E a televisão aquele tempo todo, aí meu esposo, desliga a televisão, pelo amor de Deus, você vai ficar doida. E eu não dormia, eu falei, gente, eu vou ter que aprender ali, porque eu preciso envolver minha filha. O tempo vai passando, a gente não sabia quando que ia parar a pandemia, quando ia acabar. Então, assim, nossa, foi muito doloroso. Eu recebi o diagnóstico, pandemia, tudo junto. Eu falei, se eu não surtar dessa vez, espero que eu não surte. Mas você falou de um ponto aí que é importante, muitas pessoas não sabem, eu queria que a Lília explicasse. Essa questão da graduação dos autistas, Lília. Como que é isso e como que é isso perante a legislação? Então, nós temos 3 níveis de suporte, né? A gente fala de menor suporte, médio suporte e maior suporte. Então, nós temos o nível 1, nível 2 e o nível 3, seria o suporte maior. Nós temos, nessa estatística, só para a gente partir de uma premissa até atual, a gente tem uma estatística que nem é do Brasil, para cada pessoa, para cada 36 pessoas, uma é autista, e a gente tem um estudo mais recente de que para cada 30 pessoas, uma é autista. A gente tem uma estatística futura, uma previsão futura disso diminuir
consideravelmente. E, no futuro, todos nós e nossas famílias teremos pelo menos uma pessoa do espectro autista. Alguns congressos de autismo a gente já fala em pandemia, né? Então, estudos se debruçam com relação a essa questão. Mas o importante, quando a gente fala dos níveis, é a gente não banalizá-los. Porque os níveis, ele é uma referência do suporte terapêutico que aquela criança precisa ter. Porque para a lei, e aí a gente já fala da lei Berenice-Piana, que é uma lei de 2012, ela equipara a pessoa do espectro autista à pessoa com deficiência. E ali a gente não tem modulação nenhuma de níveis. Isso é muito importante porque a gente começa a ver um movimento de projetos de leis no sentido de que o nível 1 de suporte é leve. Então, ele não precisa de tanto suporte assim, não precisa de tanta atenção assim. Então, a gente coloca ele de lado um pouco e vamos dar mais atenção ao nível 2 e nível 3, porque esses a gente considera que, de fato, tem um prejuízo maior. E não é isso. Quando a gente fala do espectro autista, sobretudo quando a gente vai lá para o DSM-5, né, a gente estuda que o traço são prejuízos. A lei Berenice-Piana também fala em prejuízos. Então, nós temos prejuízos. A gente tem prejuízo na fala, a gente tem prejuízo motor, a gente tem prejuízo na comunicação verbal e não verbal. A gente tem o que a Dani falou aqui com relação ao diagnóstico da Valentina. E é muito interessante que a gente tem uma estatística também que para cada 4 meninos, uma menina é diagnosticada. Porque o autismo na mulher é diferente do homem. Então, a gente tem o masking, que é o mascaramento. Então, a mulher, se ela não tiver, a menina, se ela tiver um traço autístico muito marcante, como a Valentina tinha, que é o prejuízo da fala, ela vai ter um diagnóstico tardio. Então, espere que as mulheres hoje se percebem autistas e vão procurar um diagnóstico tardio, por exemplo, porque está numa sala terapêutica, começa a observar, começa a entender o que é autismo e começa a ver, nossa, eu tenho esse traço, nossa, eu tenho aquele traço, eu vou fazer uma avaliação neuropsicológica e percebe que ela está no espectro. Então, veja, a gente tem essas estatísticas muito importantes e isso traz para a gente hoje uma consciência maior do diagnóstico. Por que nós temos mais diagnósticos hoje? Porque a gente tem mecanismos de identificação muito mais apurados do que a gente tinha, eficazes do que a gente tinha na época, por exemplo, da Dani, né? Lá atrás, pré-pandemia. Né? Então, essas estatísticas são muito importantes. Agora, especificamente com relação a essa pergunta, eu não gosto de diferenciar, por exemplo, para efeitos legais, sabe? Eu falo sempre isso para que a gente conscientize todos. A gente está falando da pessoa com deficiência e todas elas têm os mesmos direitos. E se alguém, por acaso, falar, não, mas seu filho é nível 1 de suporte, é leve, sabe? A gente sempre faz essa diferenciação, porque o nível 1 de suporte, inclusive, a gente tem um sofrimento muito grande nessa população. Porque o fato deles terem uma consciência maior... Então, assim, o nível 1 de suporte é aquela pessoa, aquela criança, por exemplo, que ela vai falar muito bem, ela vai olhar, ela vai brincar, ela vai se socializar. Mas, às vezes, o prejuízo dela é um prejuízo, por exemplo, na seletividade alimentar, na questão dos ciclos alimentares, que é diferente da seletividade. Então, por exemplo, na seletividade, enquanto a criança, por exemplo, tem uma seletividade por uma restrição, ou uma seletividade come arroz, come feijão, come farofa, come banana. Nos cíclicos, nas pessoas que são cíclicas, e a mulher é muito cíclica, ela vai comer pizza por um tempo. Depois ela vai comer banana por um tempo. Depois ela vai comer pipoca por um tempo. Depois ela vai enjoar de tudo isso, não vai ter mais nada. Às vezes vai ficar tomando água. E, às vezes, volta a comer o arroz. Talvez volte a comer o feijão. Então, faz ciclo de alimentos, sabe? Então, no autista nível 1 de suporte, a gente tem um índice grande de suicídio.
A gente tem um nível muito alto de mutilação, por exemplo. Ou seja, não dá para ignorar por conta do nível, né? Não. É isso que você está querendo dizer. Não. O nível independe da caracterização da doença, dos sintomas que ele vai produzir, de toda aquela da situação que vai ser decorrente do autismo. Exatamente. E o que vai modificar nessa questão do nível é justamente o suporte terapêutico. O nível 1, ele vai precisar de um nível X de terapia, o nível 2, um nível X. 2X, e o nível 3, aí um suporte bem maior, né? E aí, no nível 3, em algumas situações, a gente fala também das comorbidades, né? Também no nível 1 também. Mas, assim, por exemplo, no nível 3 é muito comum também a deficiência intelectual, né? Então, a gente nessa escala, a gente vai verificando mais barreiras e mais dificuldades, sabe? O tratamento ele fica mais custoso por conta dos fármacos. Então, por exemplo, a gente tem crianças com epilepsia refratária, que é uma epilepsia de difícil controle, que elas precisam usar altas doses de fármacos para poder ter controle desse processo de epilético. Então, percebe-se que quanto maior também o nível, maior essas comorbidades e aí também a utilização de fármacos, medicamentos para esse controle. Eu estava vendo uma matéria e as mães não, já adultos, né, autistas adultos, reclamando que não conseguiam oportunidade de emprego. E talvez seja essa ignorância, talvez não, né? Com certeza ainda há uma ignorância, um desconhecimento, porque há uma percepção de que você deixou muito claro e traz novamente a informação de que faz parte das deficiências, mas não há uma clareza ainda sobre isso, né? Tanto que há uma dificuldade de entender esses níveis. Sim. Porque precisa de menos. Né? E como é que, juridicamente, eu vou deixar para pergunta, Adriana. Eu ia entrar nesse ponto. Por mais que a lei, né, não traga essa diferença de suportes, né, mas a gente vê que na prática é diferente. Né? Quando a gente fala de direitos, sem dúvida. Né? É bem diferente, né? A gente sabe que o autista, né, tem todos os direitos, né? Tanto o suporte 1, 2 ou 3, mas a gente vê decisões judiciais, né, que quando é suporte 1, ele fala que ele não apresenta deficiência a longo prazo. Né? Perfeito isso. Então, assim, isso a gente vê, assim, com muita frequência, não é algo esporádico, né? Suporte 1, ele se comunicou, geralmente os laudos vêm assim, né? Eu estou falando em termos de laudo, para querer um LOAS, um perito ou um perícia judicial, ele se apresentou, ele estava calmo, ele respondeu todas as perguntas, não tinha dificuldade ao falar, ao andar, então não possui a deficiência a longo prazo. Isso acaba deixando a gente um pouco indignado, por quê? Porque se tem um laudo que ele tem aquele CID, ele tem o espectro, acabou. É isso. É o direito dele, né? Se preencher os outros requisitos, que a lei a gente sabe que tem outros requisitos, não falo só do LOAS, mas de qualquer outro direito, né? Que a gente sabe, a gente vai comentar aqui que ele tem, mas eles vão para esse lado do suporte, né? Que a mãe fica assim, né? A mãe fica desamparada, não é? E a impressão que dá que parece que ele tem que ter o suporte 3 para ele ser visto. É isso que eu ia falar da deficiência. Porque quando a pessoa tem deficiência visual, ela não enxerga, né? Todo mundo tá vendo ela não anda, né? Então, a deles é tão, assim, peculiar ainda, né? Que as pessoas têm dificuldade de compreender o direito deles por conta dessas peculiaridades. Parece que ele tem que ter o suporte 3 para ele ser visto. Exatamente. Essa indignação é muito importante falar sobre isso, sabe, Adriana e Viviane e Dani? Porque, assim, o que chega até nós no escritório, chega em atendimentos, chega numa mesa de debate, a gente vê isso, olhos nus, todos os dias. É exatamente isso. Poxa, meu filho é nível 1 de suporte, foi fazer a perícia, nem conversou, ele deixou ele brincando, chamou, ele olhou, tá bom, vai pra cá. É isso bom, é a perícia. 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, acabou.
indeferido. Então, assim, a gente vive uma problemática e sempre foi assim com relação a perícias médicas, perícia médica administrativa, tá? Vou pontuar isso aqui para depois a gente falar do judicial. Então, a perícia médica administrativa sempre foi um ponto, um calcanhar de Aquiles, porque as pessoas, mesmo, não estou falando de deficiência, mesmo doentes, padecendo, morrendo, chegam às filas das perícias e são ignoradas e não são vistas. Quando a gente fala do espectro autista, é a mesma coisa. Então, se a criança não estiver numa condição de penúria, muitas das vezes, administrativamente, o que vai acontecer? Indeferimento por não constatação da deficiência. Do critério, e aí vem o critério do prejuízo de longo prazo. Pronto. Então, essa é a principal barreira que a gente encontra numa perícia administrativa. E aqui, podendo falar com as mães, com as famílias, o que essas famílias precisam fazer para ter uma boa perícia médica, administrativa e judicial também. Laudos terapêuticos, laudo pedagógico, laudos médicos atualizados, receita médica atualizada, as receitas com os orçamentos de quanto você gasta por mês desses medicamentos, o que você gasta de fralda, o que você gasta de plano de saúde, muitas das vezes, o que você gasta de deslocamento de Uber para você chegar numa terapia também. Isso também pode ser objeto de análise da avaliação social. Mas, na perícia médica, levar todos esses laudos. Agora, essa indignação vai nos acompanhar por muito tempo ainda, porque a gente percebe, de fato, um movimento para não se reconhecer, sim, principalmente no nível 1 de suporte, a deficiência. A gente percebe isso e não se assuste quando alguém me procura. Eu falo, olha, você vai passar por uma perícia administrativa. Não se assuste se seu filho não for aprovado, se for indeferido, se você não passar. Não fique chateado, não fique desesperada, não fique indignada, apesar da gente ficar, não desanima, porque infelizmente, é o nosso normal. É o que a gente vê todos os dias. E justamente por causa disso, a gente vê essa banalização dos níveis. E a ideia, até mesmo, do Poder Legislativo, de modificar a estrutura da pessoa com deficiência e classificar, o nível de suporte vamos colocar de lado, como era o projeto de lei que nós enfrentamos no final do ano. Então, a gente não pode desanimar. Então, o que fazer depois de um indeferimento administrativo? Entrar com uma ação judicial, para se ter deferido, portanto, judicialmente, este benefício assistencial. E aí, ter esses documentos. As mães das crianças autistas são mães extremamente organizadas. São. Todas têm laudo. Todas têm laudo dos processos terapêuticos. Aqui em Itaperuna, principalmente, nós temos equipes excelentes que fazem laudos muito bons. Laudo pedagógico é um laudo que eu gosto de fazer ressalva. Por quê? As instituições de ensino públicas, elas vão emitir um laudo e o laudo vai vir perfeito. A criança não interage, a criança não se comunica, a criança tem dificuldade de alimentação, vai vir tudo aquilo ali que a gente sabe desses prejuízos todos. Quando a gente fala de uma instituição privada, a gente precisa olhar sobre o viés do poder econômico. Então, as instituições privadas, é claro que elas precisam obedecer à lei e oferecer, por exemplo, um mediador, que depois eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, sobre a mediação, que é um ponto muito sensível. Mas as escolas, com medo de ter que fornecer mediação, por exemplo, exato, elas não fazem um laudo como deveria ser. E muitas das vezes, um laudo pedagógico que deveria ser emitido como as dificuldades e as barreiras educacionais que aquela criança tem no ambiente escolar, não é feito da forma que precisa. Então, mas isso, volto a falar, tem a ver com essa questão do poder econômico. Essas pessoas elas ficam preocupadas, olha, mas se eu entregar mediação para essa criança, a outra vai querer, meu Deus, eu vou ficar, como que vai ser os custos da minha escola? E, óbvio, nós temos os dois lados da moeda. Nós temos que olhar a questão da criança
no ambiente escolar e, lógico, a escola tem o direito de ter seus questionamentos ali com relação aos custos e tudo, mas é o risco do negócio também estar empreendendo no ramo e nessa atividade. Então, cuidado, e foi só um parêntese, mas cuidado com os laudos pedagógicos, porque os laudos pedagógicos nem sempre refletem a realidade. Então, se é que eu posso resumir o que essas mães devem fazer não desanimem. E assim, não fiquem tentando fazer outro benefício administrativo, não. Não fica repetindo. E eu acho que nem recorrendo administrativamente, particularmente, eu acho desnecessário esse recurso administrativo, porque fica lá, uma vida de agarrado para não dar em nada. Indeferiu aí para a justiça. Isso. Entendeu? Porque lá a gente vai ter um especialista. Essa perícia ela vai ser muito melhor. Nós vamos ter um tempo melhor dedicado à avaliação dessa criança. A Dani falou, nem a pergunta, mas a Dani falou um ponto muito importante com relação à maternidade atípica, e eu gosto de fazer essa correlação com a previdência social. As mães atípicas, as mães neurodiversas, elas abandonam o mercado de trabalho para cuidar das crianças. A gente tem uma migração da previdência social para a assistência social, porque as mães deixam de contribuir. Elas ficam no limbo. Elas ficam completamente sem a cobertura previdenciária. E tenho certeza, essas mães padecem, elas têm depressão, elas têm ansiedade, elas têm índice de suicídio materno, né? Então, veja, se essas mães precisarem de um acolhimento, de um afastamento, elas não terão, porque elas não têm mais a cobertura previdenciária. Eu trouxe até esse livro aqui muito interessante, que não fala sobre maternidade típica, tá? Ela fala sobre limbo, até dos professores Heloísa e Helena Pancotti, o professor Marco Seral, eles falam sobre o limbo trabalhista previdenciário. É um livro muito interessante para a gente ter esse olhar do limbo, que é essa zona cinzenta, que é do não possuir direito, mas a gente aplicar para essa reflexão materna, né? E ter uma educação previdenciária de que essas mães possam contribuir de alguma forma para que elas não sofram mais do que já sofram mais, entende? Deixa eu só fazer aqui um parêntese, porque o pessoal está se manifestando aqui nas redes sociais. Queria agradecer a presença de vocês. O Theo diz que um aspecto que vale a pena comentar também, tem pais que batem o pé que o filho necessita de um profissional de apoio. Isso muitas das vezes acaba fazendo com que o aluno perca a independência. São muitas desinformações e muitos obstáculos, mas aos poucos e com carinho e luta a gente vai superar. A Eli Pires, como é garantido, isso eu acho que é uma pergunta para as duas doutoras aqui, como é garantido ao aluno autista o direito à avaliação neuropsicológica recente para se inscrever no Enem? Vocês sabem? A pergunta dela. E ela diz que deu parabéns pela importância do tema e disse que é mãe de autista e professora. Ela também fala que o nível 1 de suporte também tem sérios prejuízos na educação, né? Lembrando aí a fala de vocês nesse sentido. A UTEL também diz que o nível 1 é prejudicado, mas o 2 e o 3 também, né? E o 1 vale a pena ter mais o suporte para conseguir desenvolver bem, né? E aí, você sabe dizer, Lilian, com relação ao Enem, como se há essa... Bem, a avaliação neuropsicológica, ela é feita por meio de um encaminhamento do médico, geralmente do neuropediatra, né, do neurologista, ou de um psiquiatra, ou do próprio médico clínico. O médico está habilitado a fazer esse encaminhamento para avaliação neuropsicológica. A partir do momento que tem avaliação neuropsicológica e você tem ali não só o autismo, tá? O espectro autista, mas às vezes essa pessoa tem o TDAH. Então, o TDAH também, embora o TDAH não seja uma deficiência, mas o TDAH, ele impõe à pessoa direitos, por exemplo, de ter uma prova na escola adaptada, de ter um tempo maior de prova, de ter, por exemplo, um mediador, né? Agora, com relação especificamente ao Enem, eu acredito que você
faça esse caminho que eu estou falando aqui, e na hora que for fazer a inscrição, né, você diga que é pessoa com deficiência, na hipótese aí da gente está falando da pessoa do transtorno do espectro autista, e ali ele vai ter todo o suporte adequado. Então, o caminho principal para qualquer... E aqui, vou até voltar um pouco para a gente falar com relação ao diagnóstico, eu acho que isso vai esclarecer. O primeiro passo, na dúvida, é procurar um profissional da saúde. Hoje, os profissionais da saúde, numa consulta simples, num observar, eles devem fazer o encaminhamento. Então, eles devem fazer um encaminhamento para fazer a avaliação neuropsicológica. Justamente porque se sabe, quanto mais cedo fizer a neuroplasticidade, menor são os prejuízos que essa pessoa tem. Então, faça a avaliação, procure um profissional da saúde, peça um encaminhamento, e aí, com o resultado, porque a gente não sabe, nessa hipótese, qual será, se é o espectro autista, se é o TDAH, ou se são as duas, ou se teremos mais alguma coisa. Ela diz aqui que ele tem TDAH também, mas ela fala que é muito caro, né, essas avaliações, esses diagnósticos. Então... as pessoas que não têm condições de buscar isso, de pagar, né? Nós temos uma via judicial que é possível se pleitear ali, por exemplo, o custeio de medicamentos, o custeio de tratamento, por que não a avaliação, né? Mas, para que consiga uma avaliação neuropsicológica, por exemplo, tem que ter um laudo, não basta entrar com uma ação, ela precisa ter um laudo fundamentado. Então, aqui ele já tem um TDAH, né? Então, quer fazer a pesquisa do espectro autista, mas não tem condições, procura a Defensoria Pública, procura os núcleos de prática jurídica. Essas pessoas, esses núcleos estão em condições de atender a população, fazer um encaminhamento correto e também propor essas ações para que essas pessoas tenham não só acesso aos medicamentos, mas à saúde como um todo. E a avaliação neuropsicológica ela vai fazer parte, porque ela é o pontapé inicial para a descoberta, não só do espectro autista, mas também das comorbidades, como o transtorno desafiador opositor, como o TDAH, como a epilepsia, como outros que a gente sabe que o autismo ele traz como comorbidade. Então, o primeiro passo procure esses lugares, né? Se a pessoa não tem condições de estar fazendo isso, procure, porque se tiver TDAH, precisa de processo terapêutico. Precisa de intervenção. Terapia ocupacional, psicóloga, fono. Então, a Dani até falou, mas fono para quê? A gente tem fono para o aprendizado, a gente tem fono para a alimentação, a gente tem fono que é direcionado para várias áreas. E o tratamento é caro, gente. As pessoas não têm condições. Então, se o município acaba não ofertando, eu acredito que aqui em Itaperuna a gente tenha, né, vagas. Isso que eu ia até perguntar. Há equipamento suficiente dentro do município para atender as crianças com autismo? Dentro do município, não. Ainda existe uma fila de espera, né? Então, assim, hoje não consegue. Não consegue ainda. Ainda existe uma fila... terapias? Ainda existe uma fila de espera aí muito grande. Em torno de 400 crianças ou mais. Em fila de espera? Em fila de espera. E é isso que eu ia te perguntar, Dani. Qual a motivação da associação? E ela vem para apoiar esse tipo de situação? Isso. Como é? A associação ela foi criada para dar esse suporte a essas famílias, né? Hoje, na associação, a gente é uma associação filantrópica. Ela não é do governo, ela é filantrópica, sem fins lucrativos. A gente vive através de doações de pessoas físicas, jurídicas. A gente ainda não consegue receber não recebemos ainda verbas federais, nem estaduais, nem municipais, porque tem um prazo ali, né, para poder receber. Então, vai fazer 1 ano que a gente tem essa documentação, que exige uma documentação, tudinho, né, ali. Então, hoje a associação, ela presta ali o atendimento. Hoje a gente tem voluntários, profissionais voluntários lá, fisioterapeuta, a gente tem psicólogo lá, tanto para a família, que como lá atrás eu não tive esse suporte, eu vi como que é a necessidade. A gente precisa, né? Todos nós precisamos de ter um psicólogo, todos nós precisamos de cuidar. Mas principalmente quem é mãe atípica. Eu falo sempre mais mãe, porque realmente é muita mãe. Mas tem os pais, os avós, quem cuida, né? Então, a associação presta esse serviço. Então, assim, não adianta eu só cuidar da Valentina se eu não estou bem. E ela absorve 4 vezes mais do que eu estou sentindo.
Então, nossa, eu tô agitada. Ela tá 4 vezes mais e eu não tô sabendo por que ela tá agitada, mas se eu tô agitada... Então, assim, se eu tô ali mal, como que eu vou passar? Então, tudo isso, a gente tem esse suporte lá. Aí, essa família marca e muitas vezes não consegue ir pessoalmente. Aí, tem um atendimento online para facilitar também. Porque, às vezes, não tem recurso, dinheiro mesmo, gente, para ir. Aí, a gente tem a físio, que eu falei, a gente tem terapia alimentar, que hoje muitos autistas têm dificuldade de seletividade alimentar. Às vezes, também nem é só o autista, mas é aquela criança que tem preferência por certo tipo de alimento, só quer aquilo que a Lília falou, só quer comer aquilo, mas a gente sabe que prejudica a saúde. E não tem como só dar medicamentos, só farmacêutico, que custa muito caro. Então, assim, é mais fácil, tem que viver a realidade dessa família também. Não adianta passar uma lista de remédios, mas essa família não vai conseguir comprar. Então, é com alimentos que ela trabalha ali mesmo, faz um trabalho voluntário bem importante na associação. Temos judô, temos capoeira também, porque o esporte já foi pela ciência que traz benefício para os autistas. E hoje, dentro do nosso município, é muito difícil hoje achar. Mas uma vez eu fui procurar para Valentina Jiu-Jitsu. Era R$350 2 vezes na semana. Então, assim, foge da realidade de muitos. Então, hoje a gente tem... Porque não é só 350, né? Não é só esse. Não é só, tem que levar ela até lá. E não é só isso. Fora medicamento. Tem Aí tem um muitos medicamento. que- Isso aí, que vai quando você vê no final do mês ou do ano, já ultrapassou ali. E aí a gente tem essa parte, deixa eu ver se eu esqueci qual outro profissional que a gente tem, físio, psicólogo. E aonde fica a associação? Então, hoje, no momento, a gente está sem um local, a gente está finalizando, a gente tinha mas aconteceu um ocorrido. Mas hoje eu abri as portas da minha casa para essas crianças não ficarem. Então, hoje fazem o judô, o capoeira e a físio, que trabalha a psicomotricidade, dá para trabalhar, fazer na garagem lá em casa ou na área lá atrás, né, aberta. Eu tive que mudar de casa também, então, assim... olha só como que o autismo muda. Eu tive que sair da minha casa mesmo, própria, até comentei com a Lília. Eu saí da minha casa própria, porque eu morava no 2º andar, e isso estava perigo para a Valentina, porque não tem noção nenhuma do perigo. Então, assim, hoje não, pelas terapias ali, mas se fosse anos atrás ali, ela sairia daqui e pulava no rio. Não tem noção que se ela pular no rio, ela vai morrer afogada. Ou que o carro vinha, hoje ela consegue parar, hoje eu não preciso agarrar quase na mão dela, ela consegue andar do meu lado. Claro que os dias que ela está mais tranquila, eu consigo, mas isso lá atrás era impossível. Eu tinha que segurar muito firme, porque eles têm muita força, então qualquer estacão que dá, derruba até a gente. Então, assim, tem esse suporte na associação, tem atendimento jurídico, a gente dá orientação passo a passo, que é a importância do laudo médico, porque às vezes a gente pega laudo, às vezes as mães me mandam mensagem, o laudo assim, que a gente lê, relê, eu não acredito que eu estou lendo. E, assim, quanto mais pais se capacitando, porque hoje tem internet ali, tem cursos gratuitos de grandes médicos, tem o doutor Tiago, tem o doutor Paulo Liberaço, que fornecem cursos gratuitos. Então, vocês entrem lá, no perfil tem a Maíra Gaiato, foi lá que eu destraudei a minha filha não verbal. Então, eu aprendi passo a passo, isso foi gratuito, porque eu também não tinha condições de pagar. Então, assim, no perfil da minha filha, se vocês entrarem lá, tem brinquedos que eu criei para desenvolver ela. Hoje eu falo isso muito com as mães, do relato das coisas que eu vivi lá atrás, eu falo com elas. Hoje o que muito é a questão do dinheiro, gente. Tudo custa. Infelizmente custa. Né? Hoje, se você for comprar um brinquedo pedagógico, ele não é menos R$100. Qual família que tem, que se precisa ali... Porque não é só o brinquedo. Exatamente. Então, a gente aprender a criar o próprio recurso, a gente aprender a ter conhecimento para a gente desenvolver nossos filhos, porque também não adianta ter uma terapia e eu não souber da continuidade em casa. Isso é importante você falar. Então, assim, a gente precisa de uma orientação. Os profissionais precisam orientar para dar continuidade, porque está dentro da sala. Fica 1 hora ou 30 minutos, dependendo do local. E aí, a Valentina, vou dar o exemplo da minha filha, que é o que eu vivo, ela faz 3 vezes na semana de fono. Está indicado todos os dias, mas ainda a gente não conseguiu, porque esbarra na lei, e aí, né, aquela bola de plano de saúde, né, gente? Que aí dela, eu consegui fazer o plano de saúde. E aí, eu vou lá e não sei, tá na fono 3 vezes na semana. Chego em casa, como que eu vou dar continuidade se a fono não me orientou? Como que eu posso fazer? Ah, mas aí você tem que ser profissional? Não, gente, mas a gente tem que ser um pouquinho de cada um. Eu tenho que ser um pouquinho de médica, eu tenho que ser um pouquinho de advogada, eu tenho que ser um pouquinho de cada terapeuta.
Até a necessidade do conhecimento. Exatamente. Mesmo, né? Até para você cobrar de um terapeuta. Sim. Hoje eu sei cobrar de um terapeuta porque eu estudei. Então eu falo, olha, tá acontecendo isso com a Valentina. A gente precisa trabalhar isso, isso e isso. Mas eu sei por quê. Porque eu estudei. Eu estudo todos os dias, a gente tem que estudar, porque eles são uma caixinha de surpresa. Quando eu acho que resolvi isso daqui, nasce 5. Nasce 5 problemas para resolver. 5 outras questões. Então, assim, a associação veio para isso, para a gente se unir, mostrar que as mães não estão sozinhas, que a gente está aqui, que se hoje eu conseguir, minha filha tem 8 anos, hoje a Valentina consegue pedir uma água, consegue ir no banheiro, consegue dizer que está doendo a barriga, consegue dizer que não quer ir num certo local, se ela estiver aqui, ela pede para ir embora, que ela quer ir para casa, que ainda escolhe que ela quer de carro, tá? Então, assim, mas foi através de quê? Hoje minha filha faz uso da comunicação alternativa e aumentativa, que ainda é muito pouco falado. Tem poucos profissionais que é da parte da fono capacitado para isso. Então, assim, a comunicação alternativa salvou nossas vidas. Não só salvou a Valentina, mas salvou a minha. Era angustiante ver minha filha doente e eu não conseguia entender. Eu levar no médico e o médico não também entender, e aí medicar, passa para casa e resolve. Não resolve. E fica ali. Eu vou contar um relato que a Valentina internou tem 3 anos atrás com a gastroenterite. E aí não tinha a comunicação. Tem 2 anos que ela faz o uso da comunicação alternativa. E ela tá passando mal, não come, e ela se alimenta muito bem, graças a Deus. Porque cada autista, cada pessoa é única. Então, assim, Dani, todos os autistas têm seletividade alimentar? Não. Todos os autistas têm restrição a glúten, a lactose? Tá? Não. E aí ela come muito bem, e ela parou de comer, estava vomitando, e mole, sem brincar, e ela é 24 horas ligada no 220, e eu vendo ela ali, e ele levei no médico, ai mãe, vamos passar um sorinho para ela beber? Não bebe. Uma água de coco? Não bebe. E, não bebe. Remédio? Também não, vomita. E aí? Mãe, mas como é que eu vou fazer? Ai, você é médico, não sabe? Gente, tem hora que você escuta, e você tá com a sua filha mole no seu colo. E eu falei assim, olha, aí no primeiro dia eu deixei o médico falar, tal, passou, cheguei em casa. Aí ela ficou no soro, só ficou no soro porque eu falei, gente, ela não toma nada disso, por favor, coloque ela no soro. Aí foi difícil achar veia, porque fica nervosa, some, por ser gordinha, ali a veia é difícil, tem que ser uma agulha específica, tudo isso. E hoje eu tenho tudo anotado, porque quando eu chegar lá, eu já tô aqui, gente, faz isso, isso e isso, por favor. E aí eu fui para casa. Quando a Valentina não melhorou através do soro, piorou, ficou 3 dias ainda. Com 2 dias ela ruim, não comeu, não alimentou, parou até de beber água. Quando ela parou de beber água, eu fui para o hospital de novo. Falei, gente, eu preciso, em nome de Jesus, só sai daqui se minha filha estiver bem. Não, mãe, dá um soro. Falei, qual a parte, gente? Em nome de Jesus, ela não toma soro, ela não vai, só se for na veia. O remédio ela tá vomitando, que vocês me passaram, que era um antibiótico. E aí eu ajoelhei e falei, Senhor, meu Deus, pelo amor de Deus, faz essa menina mostrar, só colocar a mão, não precisa lá fazer minha filha falar. E a gente tem que ter fé, infelizmente. Tem que ter. E eu ajoelhada no chão com a Valentina e as lágrimas descendo, falei, pelo amor de Deus, porque eu já não sabia mais o que fazer. E aí ela colocou a mão na barriga. Eu falei, ai, a barriga. Nossa. Ela, ai. Só fez, ai. Falei, Júnior, vamos embora, entra no carro. Cheguei lá, falei com a médica, é a barriga dela, tem alguma coisa na barriga, pelo amor de Deus, vamos fazer exame e tal. Era o quê? Gastroenterite. E a médica me atendeu na primeira vez, eu já estava no 5º dia, ela, Dani, achei que a Valentina tinha melhorado. Eu falei, não, passei por aqui, outros médicos, tal, mandaram a menina tomar soro, ela não toma. E aí a gente ficou 5 dias no hospital. Então, era uma gastroenterite. Mas se fosse outra coisa, eu poderia hoje não ter minha filha. Então, assim, médicos que vão escutar a gente, vai assistir, validam essa mãe. Porque nada melhor. Eu tô ali 24 horas, né? 48, 72, não tem férias, não tem nada. Então, assim, eu relatei isso para ela. Falei, olha, ela é autista, ela é não verbal, ela não vai. Mas, ó, perante a Deus, ele me mostrou ali, é a barriga. E foi feito os exames, gastroenterite. Ficamos 5 dias no hospital. Ali, perdeu as veias umas 4 vezes, porque não para. Não tem jeito, mas falei, só vai sair dali quando ela estiver bem, quando ela estiver pulando, comendo e tudo. Então, assim, até nisso, olha só. O processo que você viveu, né, para poder chegar. Para poder chegar. E ter a associação ali, eu poder dar esse relatos, isso, porque eu vivi. E encorajar as outras mães, porque muito assim, aquilo que a Lili falou, para não desistir. Porque às vezes quando a gente fala assim, olha, tem na justiça. Aí a gente fala, nossa, é lindo no papel.
É um romance. Mas, Dani, isso é lindo no papel, mas na prática eu sei, gente, que na prática é difícil, mas a gente precisa sonar ali, porque o jurídico só vai saber que a gente existe se a gente acionar ele. Vocês, como advogados, sabem, né, disso. Eu sempre falo com as mães, falei, gente, se existe lei que tenha direito ao medicamento, vamos pedir. Se tem leite, fralda, vamos pedir. Se a gente só reclamar, não vai resolver. Não resolve. Então, a gente precisando de mediação. Tem quantas pessoas precisam de mediação? Nossa. Vamos fazer em conjunto, vamos no Ministério Público. Porque as coisas só funcionam assim. O porquê da associação? Porque a gente precisava ter voz. E nada melhor do que quem vive para ter essa voz. E vocês têm a quantidade de mães que fazem Hoje parte? A gente tem associados, a gente tem 200 e poucas famílias. Assistido, a gente já está aí com 50 crianças, adolescentes e até adultos autistas também. E assim, que ficam em casa os adultos autistas ali, porque a mãe já assim, tá cansada. Eu tô com 8 anos com a Valentina e eu já tô cansada. Com 8 anos, então assim, eu entendo, tem mãe que tem trigêmeos autistas, gêmeos autistas, que cada um demanda de uma forma e ela é sozinha. E aí a associação veio para isso, para mostrar que elas não estão sozinhas, que tem a gente ali. Então a gente faz ações, a Lília já participou de várias ações, Dia das Mães, Dia dos Pais, tudo voltado para típico, Dia do Circo. E a caminhada, a 4ª caminhada que a gente iniciou, a gente era um grupo com 5 mães. Hoje a gente tem um grupo de apoio, continua o grupo de apoio. A gente tem quase 300 famílias nesse. Então, assim, é importante a comunidade estar unida para que a gente tem que mostrar que nossos filhos existem, que eles são capazes, por mais difícil que seja. Então, assim, é difícil no SUS, é difícil no plano de saúde. Eu não vivo o SUS, já vivi uma parte, mesmo tendo plano de saúde, eu tive que viver um pouco do SUS ali. Então, assim, só que a gente não pode desistir. Infelizmente, quando eu mais precisei do plano de saúde, cancelaram. Eu com minha filha no hospital. Ali, passando mal, na fila, cancelaram, com a liminar que não poderia cancelar o plano. Então, assim, aí você fica até desacreditado. Por isso que eu falo com as meninas assim, gente, por mais que você olhe assim, para a questão jurídica, né? Não sou advogada, mas a gente acaba pegando uma parte ali, a gente não pode desistir, é cansativo, porque a gente tem que renovar laudo, relatório, e tá ali com escola, e encontra barreiras em escolas também. Eu ia até te perguntar isso. A sua menina está com 8 anos, né? Ela já deve estar na escola, já. Sim. Quanto tempo que ela está? Como que foi essa inserção dela no universo escolar? Quando retornou, né, a pandemia, né, ela só estudou um mês no colégio, foi até particular, depois com diagnóstico, com demandas, e era impossível manter no colégio particular, por questões financeiras mesmo. Então, ela continuou no Madalena Magacho e foi onde tudo começou. Foi ali que comecei a fazer o movimento, porque eu fiquei quase 3 meses mediando a minha filha. Você é mediadora? Não, na época não. Hoje eu estudei para isso. A gente tem que estudar um pouquinho para cada coisa. E eu fiquei... E assim, eu cheguei gente, não sei, literalmente, é Deus sempre. Mas era de surtar, porque eu não tinha como deixar minha filha. Eu tenho os direitos, mas eu tenho os direitos que eu preciso cumprir. Com 4 anos eu precisava matricular minha filha no colégio. Tendo ou não tendo mediador, sabendo que era o direito dela. Cheguei lá, não tinha mediador. Como que eu ia deixar uma criança não verbal, com 42 crianças dentro da sala de aula para 2 professoras? Possível. Mas eu pude ficar porque eu não trabalhava. E aquelas que trabalham? Porque se não trabalhar, não tem o que comer. Aquelas que precisam mesmo, né? E aí tudo onde começou. E encontrei barreiras. Graças a Deus a escola foi aberta, a direção aberta, mas barreiras mesmo para a questão de mediação. Encontrei mediadora. Aí depois a luta era para permanecer com a mesma mediadora. Então, eu até pergunto isso porque, assim, a falar em mediador, né, escolar não é uma coisa muito comum. Né? Isso vem ampliando ao longo do tempo. As pessoas muitos nem sabem direito qual é a função do mediador escolar. Mas eu sei que muitas das barreiras era porque não tinha profissional capacitado também. Foi o que a gente encontrou na época. O secretário falou assim, olha, eu não tenho profissional capacitado. E eu falei com ele, se a gente trouxer, você vai contratar? E aí começou o desafio de procurar. E aí tinha que ter pedagogia e mais o curso de mediação.
E aí encontrei essa mediadora que acompanhou a Valentina 3 anos, esse ano que ela não acompanhou mais, porque ela mudou de cidade. E ano passado, mesmo ela mudou de cidade, ela continuou com a Valentina, mas só que estava muito inviável, porque ela estava em Bom Jesus, transporte, essas coisas, estava sendo cansativo para ambos. Aí a gente tem que colocar também na balança. Né? Por mais, ela queria ficar muito com a Valentina. O vínculo já criado. Exatamente. E a Valentina tinha. E eu, a minha segurança dela para começar tudo de novo, achar uma pessoa confiável. Porque se é difícil para a gente, mãe, que está todo dia, imagina para uma pessoa nova, para ela conhecer. Porque para ela criar esse vínculo, que não é fácil criar um vínculo com uma criança atípica. E quando ela gosta literalmente, mas quando não gosta, não gosta. Não tem. Acontece disso de profissional. E, assim, ano passado, foi em outra escola que eu matriculei ela. Aí saímos do jardim. Fomos para uma escola maior. Agora ela tá o quê? Agora ela tá com 8, ela, né? Aí foi para a escola. Ela estava ano passado, estudou 1 ano e meio no Nossa Senhora das Graças, agora ela está no Águas Claras. Sim. Tive que trocar porque também não adianta ter uma família engajada, os terapeutas engajados e a escola fechada. Precisa ser o triângulo fechar. Ele não pode deixar ele aberto. Porque a maior prejudicada é a criança, no final, e a família também. E aí, com 1 ano e meio na escola, relutando, eu vi. Não adianta mais. Porque a gente também tem que ter a hora que a gente tem que escolher o que vale realmente a pena. Qual luta que vale a pena ser lutada? Calma aí, eu vou me desgastar um pouco de energia com isso daqui, que eu tentei 1 ano e meio e não mudou nada, só fez regredir, ou eu vou tentar um novo? Então, eu vou tentar um novo. Isso. E, graças a Deus, eu tenho uma equipe multidisciplinar que acompanha minha filha, excelente, que quando eu tomei essa decisão, vou tirar a Valentina da escola, eu antecipei as férias dela, mas também não deixei, corri atrás do direito dela, porque ela teve um acesso negado lá na escola, porque não adianta acontecer e eu tirar. A gente precisa correr, pedir pelos direitos, registrei a queixa ali do ocorrido e retirei minha filha, para que não aconteça com as outras pessoas. Crianças, Porque se eu tirar da escola e nada fizer, vai acontecer com outros. E acontece. E acontece. Mesmo até registrando, acontece. Mas eu registrei, eu fiz a minha parte, troquei de escola. Fiquei com muito medo, porque eram muitas mudanças. E eles têm muita questão de rotina. Rigidez cognitiva do autista é imensa. Tudo é ali. Se esse microfone vai ficar aqui, ele não pode mudar para aqui. Faz ele entender que eles tem que mudar. sentem muito, né? E aí a gente fez todo o preparatório. Falei que a equipe, ela falou, não, Dani, todo o suporte você vai ter. Falei, então vamos lá. E assim, parece que ela viveu nessa escola. Que bom, né? Uma decisão acertada. E aí, hoje, ela tá com outra mediadora. A gente preparou uma mediadora em dezembro para ela. Né? Fizemos essa antecipação, tudo. Tiramos foto, levamos ela, fizemos. E aí, ficou com 4 dias só com a Valentina e entregou. Porque, assim, nem julgo, nem nada. Porque realmente não é fácil. Né? Nem é fácil. Hoje, o Todd está ofuscando o autismo nela e ele é gritante. Então, assim, não é fácil e nem vai ser. E aí ela desistiu ali e falou comigo, Dani, não dá. Falei, tudo bem. Falei, meu Deus. Agora vou ter que ir atrás de outra. Isso. E, assim, graças a Deus, a gente, assim, precisa ter uma porta aberta nos lugares. Minha filha estuda no colégio do município. E eu cheguei, olha, a mediadora desistiu. Eu fui para outra coisa. E acabou que perguntou como que estava a mediação da Valentina. Porque como eu já tinha capacitado ela, de acordo com a Valentina, e aí, Dani, tá tudo bem? Eu falei, não tá. Não, mas ela não pode ficar. Eu falei, não pode, mas aí também não pode ser qualquer pessoa. Pra ninguém, né, na verdade. E ela falou assim, não, eu vou procurar. Segunda-feira, a Valentina tem que ter um mediador na escola. Isso foi numa sexta. Eu falei, meu Deus, e agora? Foi na quinta. Aí me deu um estalo, eu tinha um conhecido em mente ali. E aí mandei mensagem para a secretaria, falei, tem essa que já conhece a Valentina, ela tem um irmão autista também, ela estuda físio, tal, perguntei ela se ela interessa, se ela não vai desistir em 4 dias, a gente tem que brincar com a realidade, porque senão a gente vai surtar. Não, Dani, eu não consegui achar uma pessoa do perfil da Valentina. Então traz essa pessoa, e estão dando certo até hoje, graças a Deus. Então, assim, a gente não quis entrar no início da escola. Mesmo conhecendo a escola, ela teve muita dificuldade, porque não era mesmo mediadora. Aí conseguiu uma, saiu a outra. Então, você imagina a cabeça dela. E aí, dava o horário e ela queria ir embora para casa, não queria entrar na escola. Hoje ela não quer ir embora da escola.
Mas por quê? A direção é aberta. A psicóloga dela faz intervenção uma vez na semana dentro da sala de aula. Isso faz muita diferença. Então, assim, hoje ela vem desenvolvendo ali, a Valentina já sabe ler. E, assim, a gente vem avaliando ela sabe muito mais coisas que a gente imagina. Mas, assim, o profissional indo faz toda a diferença, porque consegue uma crise. Porque não tem como a gente, de qualquer jeito, controlar essa crise. Mas o que aconteceu antes, durante, isso tudo é preenchido dentro da agenda dela. Eu fiz uma agenda personalizada para ela. O que ela gosta, o que ela não gosta, o que vai encadear uma crise, o que pode ajudar ela nessa crise. Tudo isso. Mas a gente sabe que é raro alguém ler. Então, essa psicóloga faz o serviço, vai uma vez na semana dentro da escola, faz essa intervenção entre a professora, a mediadora, porque a gente tem que lembrar, né, que a gente pega muito aí, que o aluno, ele não é do mediador. Ele é do professor, porque senão não acontece a inclusão. Então, assim, a responsabilidade da Valentina é da escola e do professor. O mediador está para ser ponte. Porque muito confunde. Ah, vai ser babá? Não, gente. Não vai. Então, assim, hoje minha filha vai e pega água sozinha. As amigas têm, a Valentina tem muita dificuldade em socializar. Mas, graças a Deus, as crianças ali estão tão conscientizadas que elas estão dando aula sobre o autismo. A gente fez uma conscientização dentro da sala dela. A professora fez uma homenagem para ela, que ela é a única autista dentro da sala de aula. E perguntou se poderia. Minha filha gosta muito de planta. Onde ela vai, carrega uma árvore, um galinho de árvore. Se deixar, é aquele montoeiro de árvore ali. E aí todas as crianças estavam com um galinho na mão. E aí quando ela chegou e viu todo mundo igual a ela, todo dia, e a felicidade. A mãe fez o quê, né? Desaba com psicóloga e tudo chorando. E aí a Letícia fez, que é a psicóloga da Valentina, um teatrinho lá, né, com eles, da turma da Mônica, bem infantil, para eles. Aí perguntou, alguém sabe o que é o autismo? Uma menina lá, de 8 anos também, ela deu uma aula, que eu fiquei assim, falei, graças a Deus, está funcionando, porque a salvação nossa da inclusão vai ser as crianças, nosso com certeza. futuro. Com certeza. E a gente encontra muita barreira, a gente vai encontrar, mas desistir, essa palavra não pode nem existir no nosso vocabulário de mãe. Vai cansar. É assim, quando eu estou muito cansada, que a gente para, a gente chora e a gente volta no outro dia. A gente renasce todos os dias, porque são desafios. Aí antes era só o autismo, aí agora o desafio maior é o TOD. Então, assim, a gente precisa estar bem psicologicamente. E a gente precisa admitir que a gente não é forte. Está tudo bem a gente não ser forte. Porque, assim, a gente faz roda de conversa com as mães, com a psicóloga, vai lá, a gente faz roda de conversa, a gente troca muito disso. Então, assim, hoje eu estou passando por essa dificuldade. Eu falo com ela, com a outra mãe, olha, eu passei por isso e você também vai passar. Por mais que seja diferente, porque cada um é único. Eu falo que a gente está no mesmo mar, né? Mas em barcos diferentes. Só que a gente não está sozinho. Se a gente der a mão, a união que vai fazer a diferença. A gente vai voltar ali no início que a Lília falou, que é nisso. Se a gente se unir, a gente vai ter força. Então, assim, hoje a gente faz uma mobilização dentro de Itaperu, não só dentro de Itaperuna, porque na associação a gente tem associados de Porciúncula, a gente tem mãe de Miracema, a gente tem mãe de Natividade, a gente recentemente ajudou em Leopoldina a abrir uma associação. Então, a gente precisa plantar sementinhas ali no coração do próximo. E esse é o trabalho da associação. Participei ano passado que teve audiência pública na Alerj sobre negação de matrícula para colégios particulares. E a gente era a única associação representando o Noroeste Fluminense. Então, a gente, assim, precisa, quanto mais a gente levar, e nada melhor quem está ali vivendo no dia a dia. Porque quando você... Só vocês sabem da realidade, né? Então, assim, quando as pessoas falam assim, mas é nível 1, ele é leve, para quem? Pergunta para essa mãe. Ele não é leve nem no peso, eu aposto. Que, né? Porque tem também. O nível 2, o nível 3. Eu costumo dizer, outros falam assim, Dani, qual é o nível da Valentina? Falei, qual? De bagunça? De quê? Cada dia eu tô num nível diferente. Não, de autismo. Eu falei, não, ele é autista. E ela é criança também, né? É autista e ponto, né? Sim. É autista, né? E ele é autista e pronto. Nossa, mas ela é linda pra ser autista. Faz, gente, já é autista, tem que ser feio? Hoje, né? Porque antigamente eu ficava muito brava, né, com as pessoas falando isso.
Não possível. Você tem certeza que ela é autista? Eu falei, gente, você acha que eu queria que minha filha fosse autista? Mas eu acho que é até por isso, Dani, que é importante falar. Porque para normalizar, né? Faz parte. A inclusão, ela vem disso. De normalizar aquele indivíduo naquele contexto ali. Eu passei por um episódio em que eu estava numa audiência e o menino maior de idade é autista. E eu tomei um choque, porque eu não sabia como falar com ele. E ele, de cabeça baixa, eu falei, meu Deus, e agora? Sabe, você se sente até impotente, Sim. porque você não vivenciou aquilo ali. Ninguém conversou com você, você nunca viu aquilo. Quando eu comecei, preparada para isso. Nós não estamos preparados. Mas quando eu comecei a conversar com ele, essa é a verdade. Como uma pessoa normal, eu falei, você tá entendendo? Vai ser assim, assim, assim. Ele, de cabeça baixa, ele me entendeu. Foi o jeito dele, né, que me assustou, porque para mim era diferente e vai assustar muita gente, porque ainda não foi normalizado, ainda não há inclusão, não existe. Isso é uma realidade. Não é mesmo. Ela existe aqui. Ela existe no papel. Isso, no papel ela tá Quando aí a muito gente tira bonita. do papel e coloca na prática, é muito ela não difícil. existe. E aí eu falei e ele me entendeu. Ele respondia com a cabeça, ele não verbalizou, mas ele falou pra mim que estava entendendo. E tudo que a gente conversa, as pessoas têm essa dificuldade. Eu tenho um parente mesmo, a gente acha que é longe, mas não, dentro da família. Aí, às vezes, a Valentina tá ali, tal. Aí a pessoa, oi, Valentina, tudo bem, tal. E aí, ela rapidamente, às vezes ela vai olhar, dependendo de quem for, ela vai olhar, ou às vezes não, mas vai continuar brincando, continuar fazendo o que ela tá fazendo ali. Ah, você me dá um abraço? Quando ela tá afim, ela vem e te abraça. Quando ela não tá, ela faz nela mesma, fala, upa! Aí a pessoa fala assim, gente, ela não quer abraçar, e ela é assim, tudo bem, a gente precisa respeitar, né? A gente também... A gente sempre quer também. A gente tem que parar de normalizar, achar que todo mundo tem que ser o padrão. Aí todo mundo anda de salto, eu também tenho que andar. Todo mundo usa brinco, eu tenho que usar. Todo mundo usa maquiagem, eu tenho que usar. O normal é você ser o que você é. Exatamente. Né? E eles são puros. Eu falo que a gente aprende, eu aprendo todos os dias mais do que eu ensino ela. Porque a gente valoriza cada coisa, cada palavra, cada desenvolvimento ali é único. Gesto, né? Gesto. Então, assim, imagina eu fiquei ali sem escutar a voz da minha filha, sem saber que ela ia falar um dia. Eu acreditava dentro de mim que ela ia, acredito na profissional que tá com ela, porque tá até hoje, né? Ali com ela. E quando, com 5 anos de idade, eu cheguei de um curso que eu tava, aí ela veio e me abraçou. E ela não é muito de abraço, não. Eu falo que ela é igual uma Fiona. Às vezes, quando ela abraça forte, tá? A minha esposa fala, puxou quem? Não sei. E aí ela veio e me abraçou. Eu falei, você tá com saudade de mim. Ela, mamãe? Aí eu, hã? Oi? Oi? Aí eu pego o celular, que a gente quer escutar isso depois. Olha, não sabia isso, eu ia escutar isso de novo. E aí eu falei, você... Mamãe? Saudade da mamãe. Ela, mamãe. E no vídeo, depois eu passo pra vocês, eu tô com a lágrima ali descendo e tal ali. E até hoje eu finjo que eu não tô escutando ela, gente, pra me escutar, mamãe. E assim, por quê? Porque uma criança típica, a gente até fala assim, pelo amor de Deus, menino, para de me chamar. Mas a gente tem que olhar que tem mãe que tá esperando uma mãe há 5, 6, 7, 10 anos e até hoje até não escuta. Tem uma ainda na associação que o filho tem 20 anos e ele não fala. Então, eles ensinam a gente. E eles são puros mesmo. Quando gosta, vem abraça, vem beija. É do jeito. Fala a verdade. Fala, não tem filtro ali. Se tá ruim. Tá ruim. Tá ruim, tá ruim. Tem um assistido nosso, que é um filho da menina que faz parte da diretoria, que ele fala assim, que ele vai ser palestrante autista. Aí ele fala, as pessoas vêm e colocam a mão na cabeça dele. Aí ele fala assim, por favor, você não coloca a mão no meu cabelo porque eu não gosto. E a pessoa volta e coloca. Ele, você conseguiu me entender? E aí a pessoa olha assim, tipo assim, ele tá sendo com falta de educação. Não, ele tá sendo verdadeiro, porque muitas vezes a gente tem vontade de falar coisas que a gente não pode falar. A gente, típicos. E eles não têm filtro. Daí eu falo que às vezes até queria também nem ter um filtro também. Então, assim, e a associação, a Lília acompanhou lá atrás, a gente teve a primeira audiência de pessoa com deficiência, foi assim, a gente não conseguiu avançar muito ali, que infelizmente não depende só de nós, mas assim, foi aberto, né, ali, principalmente dentro do judiciário, a Lília relatou depois para mim, e é importante essas ações.
É importante a sociedade abraçar isso também, porque a gente sozinho, a gente não faz nada. Eu ali não faço... eu sou a presidente, mas eu, presidente, sozinha, não faço nada. Eu preciso ter toda uma estrutura ali. Todas as pessoas confiando, andando de mão dada. Olha só, se cair, vão cair todo mundo. Presidente de um universo sozinho não adianta, não tem, né? como. Você não é presidente de nada. Você tem que atuar conjuntamente. E acho que a proposta é essa, né? É conscientizar da importância da causa. E todos os dias a gente foi para as ruas conscientizar no dia 2. Esse mês é o mês, né? Termina, né? Agora, dia 2 é o dia mundial, foi o dia mundial de conscientização do autismo. E a gente foi para as ruas, né? Panfletar e tal. E é o dia 2 que você... Para o Instagram, todo mundo para postar sobre o autismo. No dia 3, ninguém é autista mais, não existe mãe, não existe pai. Essa é a realidade. Então, assim, eu faço... existe de quem vive, né? Eu falei assim, gente, eu não tenho só o dia 2. O dia 2 é para nós, família, se unir, se juntar, simbólico ter mesmo. esse momento ali, das crianças brincarem, outras que não entravam em certos tipos de brinquedos, outras que não caminhavam, caminham com a gente, que a gente faz um percurso curto, né, por conta da necessidade de cada um. Mas, assim, cada vez mais famílias participando. E isso é interessante. E mais interessante quando vem outras famílias de distritos se unir, né? Porque o autismo é um só. Ele não é partido meio ali. Ele é só um. Nem nessa parte vem o nível. É o autista e pronto. As famílias têm as suas dificuldades, são diferentes, mas a luta é uma só. Então, assim, o autismo não acaba só no mês de abril. Ele é todos os anos. Eu vivo ele todos os dias. Lília vive todos os dias. As mães que estão assistindo, os pais, as famílias, os avós, que muitos avós também cuidam. Eu tenho lá na diretoria uma avó, que ela faz parte da diretoria, e é aquela avó que estuda, né? Tem 60 anos ou mais, não sei, senão ela pega no meu pé depois que eu falei mais. E ela está estudando, sempre está indo em congresso. E de primeira mão, não sei se vocês já sabem, a gente vai ter um primeiro congresso aqui dentro de Itaperuna. A gente nunca teve sobre o autismo. Fala aí sobre isso. Eu até trouxe, né? Não é realizado por nós, né? Idealizado por nós, mas a gente está dentro da realização dele, organizando junto, que é o 2º Congresso da América do Sul. Esse daqui, ó. Da América do Sul, que vai acontecer. Teve o primeiro em Leopoldina, o segundo vai ser aqui e já aconteceu até o terceiro. Teve em Viçosa. Quando que vai ser? Vai ser 6 e 7 de junho. Vai ser ali na Unig, no campo lá da Unig. E vai vir várias pessoas, especialistas de fora. Porque cada vez a gente tem que se atualizar. A gente estuda, né? Vocês, advogados, estuda, faz ali, né? A faculdade de advogado, mas vocês não param ali. Então, todo mundo, a sociedade precisa sempre estar. Seja ali um empresário, seja ali um estudante, todos nós precisamos conhecer um pouco. A gente não precisa ser especialista, mas a gente precisa ter noção. Dani, se alguém quiser colaborar com a associação, como é que acontece isso? Como é que vocês recebem? Tem o Instagram da associação, que é a FAI Itaperuna. Lá a gente tem o nosso QR Code, lá que faz a doação direto mesmo para a conta da associação. E ali a gente consegue ajudar as outras famílias, a gente faz ações, a gente faz Natal Solidário com cesta básica, medicamentos, porque todo dia são dificuldades muito grandes que a gente enfrenta, e por a gente ainda não receber verba, a gente acaba encontrando barreiras, porque infelizmente tudo envolve E os profissionais que estão lá, eles doam o tempo? São voluntários. Todos eles são voluntários. Então, a Físio, hoje, ela faz um trabalho que ela vai até na casa de um assistido nosso, porque ele operou o tendão, os 2 tendões de Aquiles, e ele não consegue andar, e a mãe não tem só ele de autista, tem outro, e é mãe solo. E aí ela faz esse trabalho lá na casa dele, porque essa mãe não tem como ir. Então, assim, é realmente voluntário e voluntário de coração. Não é de qualquer forma, que jamais eu falo assim, hipótese alguma, por ser voluntário ou para a gente prestar um serviço gratuito, que vai ser de qualquer jeito, não. Porque o que eu não quero para minha, eu jamais vou querer do próximo. Então, assim, algo de qualidade, o psicólogo também, a psicóloga, são todos capacitados. Então, assim, quando eu falo assim, gente, vocês vão vir voluntário, mas vamos voluntário mesmo, sabe? Eu sei que o tempo custa, eu sei que vocês poderiam estar ganhando mais por conta disso,
Mas lá na frente vocês vão ganhar muito mais. Estão ganhando muito mais com as evoluções das crianças. Então, todos eles são voluntários. Então, a gente precisa manter. A gente tem a secretária lá que ela faz serviço voluntário, porque tem que alguém abrir. Eu não consigo abrir, eu não consigo fazer tudo sozinha. Então, assim, cada hora a gente faz um rodízio. Um faz ali, um dia vai. Porque eu também tenho a demanda hoje da Valentina ainda muito grande. Como eu não tenho nela, eu estou com meu filho na pré-adolescência. Eu também tenho que dar uma atenção a ele. Eu também tenho que dar atenção a mim. Eu também tenho que dar atenção ao meu esposo. Então, assim, fica muito corrido. Então, assim, a associação precisa da ajuda da sociedade. Então, assim, em breve a gente vai estar já normalizando um local, graças a Deus. E em breve eu quero estar voltando, fazer o convite para vocês irem, conhecer. E dentro do Instagram tem lá todos os trabalhos que a gente já fez, que a gente fornece, as crianças em terapia, as famílias, as orientações dessas famílias. Muitas vezes a gente vai chamar de vídeo tarde da noite para a gente desabafar uma com a outra. Que esse é o fundamental, né? É a união. É verdade. O apoio, eu digo que a maternidade atípica exige muita coragem. Quando a gente, aí eu falo como mãe atípica mesmo, né? Quando a gente recebe esse diagnóstico, a gente recebe junto um abraço de coragem, sabe? Porque são muitas as dificuldades, são muitas as barreiras, são muitas as dores, são muitos nãos, são muitos olhares diferentes, são muitas... Os amigos que não eram amigos vão se embora. Você passa a viver num mundo... Você passa a viver naquela realidade. Realidade. E olha, assim, eu quando tive o diagnóstico da minha filha, eu já tenho um tempo, mas eu já era consciente do que era o autismo, já trabalhava defendendo os direitos da pessoa com deficiência, já fazia os atendimentos das pessoas autistas, eu ia nas caminhadas, eu já era a pessoa que vestia a camisa. Mas quando eu passei a sentir quando eu recebi o diagnóstico, eu lembro que eu chorei tanto naquela hora. Eu falei assim, o que vai me esperar? Porque eu sei. Você sabe a dificuldade que a mãe de um autista já vive, né? Qual a realidade que eles vivem. Exatamente. Então, eu digo que, assim, coragem foi a palavra que eu passei a exercer. E eu comecei a olhar as pessoas... Sabe, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui sobre outros assuntos de maternidade, coisas de filhos e tal, e tá tudo bem ser assim, e tá ok, cada um tem um tempo, cada um tem uma forma. A minha filha é linda, é saudável, é feliz assim, é feliz nesta condição de ser autista. Eu mesma, no meu traço típico, eu não sou igual a Dani, não sou igual a Adriana, não sou igual a Viviane, nós somos, dentro da nossa tipicidade, nós somos diferentes. Então, a gente passa a respeitar muito mais a diferença, a necessidade de inclusão, a necessidade de ouvir mais o outro, de olhar mais, sabe? Eu digo que eu me despi completamente, assim, tirei completamente algumas coisas que eu vivia, a que você falou de viver um dia de cada vez, é isso, eu acordo de manhã, eu tenho bateria para viver 100% hoje. Amanhã é amanhã. Só Deus pertence. Amanhã é amanhã. Então, essas palavras, assim, de pessoas que vivem, e eu ouvi muito lá atrás, a Dani, quando eu recebi o diagnóstico, a gente sentada juntas, a gente conversando, e a gente trocando, e eu com a minha cunhada, mãe do Theo, também, pessoa com deficiência, também uma criança autista, as dificuldades que ela tinha. Aquilo traz esperança para a gente, porque eu vejo assim, nossa, a gente pode ter evolução aqui, a gente tem essa barreira aqui, essa dificuldade aqui na aprendizagem, a gente tem uma dificuldade aqui na alimentação, mas isso aqui a gente vai corrigir e tá tudo bem, lá na frente a gente vai resolver, vamos dar tempo ao tempo, vamos respirar. Então, assim, muitas são os nãos, né? Então, eu volto aqui até a falar do que a gente está falando aqui do BPC, do LOAS, né? Dos medicamentos, das necessidades mesmo que as pessoas passam dentro de casa, dos nãos que elas recebem. E, assim, não desistam. Nunca deixem que esse não entre no coração de vocês. Sempre, o não tem que ser revertido em sim.
e força para você continuar e buscar orientação, buscar pessoas, buscar apoio. A rede de apoio é fundamental. Orientação jurídica é fundamental para você ter. Mas também orientação jurídica de profissionais que sejam competentes, habilitados. Porque, assim, eu lembro quando a Dani, a gente teve uma das nossas primeiras conversas e era um grupo pequeno mesmo, acho que umas 5 mães mesmo ali, vocês se uniram para mediação escolar. Mães em comum com o mesmo sofrimento. Como vamos fazer com nossas crianças? E a partir dali criou-se uma força que moveu uma estrutura para possibilitar mediação. Então, a mediação, ainda sendo uma situação muito sensível, muito delicada, teve uma pessoa até que comentou alguma coisa sobre ser estigmatizado, acho que foi um dos primeiros comentários, eu não sei se está falando de mediação, mas falou de estigma, não falou de nível muito esporte. Mas as famílias escutam muito, Dani, não sei se você concorda comigo até com relação a isso, porque eu já ouvi relatos assim, mas seu filho vai ter um mediador sozinho na sala de aula, vai ficar estigmatizado, vai ficar diferente dos demais. Então, assim, são palavras que às vezes embutem na cabeça dos pais e não, seu filho não vai ficar estigmatizado, seu filho não vai ficar dependente, o seu filho não vai ter uma dependência muito pelo contrário. A mediação é feita para que as coisas fluam na educação. Né? A gente tem falado do plano do ensino individualizado. Cada criança precisa ter um PEI, seja do espectro autista, seja com TDAH. Na verdade, todas as crianças precisam ter um PEI, porque cada criança é uma dentro da sala de aula. Né? Então, esse PEI ser entregue para as famílias, que o acompanhamento terapêutico tenha acesso a esse PEI, para que também participe dessa construção na sala de aula da educação. Essa intervenção terapêutica na escola é muito importante. Então, de ter essa facilidade, essa troca. Né? Então, veja, muitas são as camadas que envolvem o autismo, muitos são os direitos que envolvem a pessoa e a família do espectro autista, mas se essa família não tiver rede de apoio, se essa família não tiver um profissional da saúde que saiba fazer um excelente laudo para que possa embasar uma ação judicial, seja para fármaco, que é medicamento, seja para processo terapêutico, seja contra o plano de saúde, às vezes é um medicamento caríssimo que precisa, e as pessoas dizem, mas está muito difícil agora conseguir o medicamento no judiciário, poxa, mas agora... Não desanime, procure um profissional da saúde que possa fazer um laudo descritivo com as necessidades dessa criança, com a necessidade da prescrição deste medicamento, com a urgência e com a emergência deste medicamento nesta criança, o que esse medicamento vai fazer no controle daquela doença, porque às vezes é uma doença, a gente não está falando do espectro, a gente está falando de uma doença rara, que às vezes vem como comorbidade, às vezes pode ser um outro tipo de doença. O que esse medicamento vai fazer no controle daquela doença, para não progressão? Então, isso precisa estar no laudo, contido no laudo. E a dificuldade, muitas das vezes que a gente vê, como a Dani falou aqui, são laudos, assim, às vezes que eu falo, meu Deus, fazer com isso aqui. Aí, o que a gente faz? Faz uma carta, explica para o profissional. Eu recebi um laudo, mais ou menos um mês atrás, eu fiquei emocionada. O laudo tinha umas 4 ou 5 páginas. É raro. Raro. Raríssimo. Eu fiquei emocionada quando eu vi aquilo. Eu falei, meu Deus, graças a Deus, que bom. Era um fármaco. Assim, aquela criança precisava daquele remédio. Se eu não tivesse aquilo ali daquela forma, talvez eu tivesse um trabalho muito maior, assim, né? E a gente acaba esbarrando em estruturas que a gente precisa cumprir determinados procedimentos. Então, a gente precisa falar da urgência, a gente precisa falar da emergência, a gente precisa falar da necessidade da prescrição. Então, falar a longo prazo, o que já foi utilizado de medicamento nessa criança que não funcionou, o que funcionou, há quanto tempo usa. Então, são formas de emitir um laudo que facilitam a vida do profissional, né?
Pontuando uma outra questão que a Dani falou muito importante, ela falou agora, falou um pouquinho lá atrás, que é sobre a maternidade. Eu gosto muito de falar sobre maternidade atípica, porque a gente fala muito das crianças, mas as mães precisam ser visibilizadas. Essas mães passam a ser invisibilizadas, né? Então, a gente tem a grande frase que quem cuida de quem? Né? Então, quem cuida dessa mãe? Que órgão, que mecanismo do Estado está preocupado em proteger essa família e principalmente essa mãe, né? A Dani falou de uma estatística aqui no início, eu tenho um dado de 78% de abandono paterno. Esse dado é um dado que não é muito recente, mas é um marco. Então, a gente tem o abandono paterno. Nessa pesquisa, fala sobre abandono paterno por não aceitação do filho não esperado. Do filho que ele imaginava se esperar um filho típico e não é. E é exatamente isso a pesquisa. Então, a gente tem ali uma interseção, né? Então, com o direito previdenciário, a gente tem com o direito das famílias, a gente tem com vários outros ramos do direito, onde os profissionais precisam estar cada vez mais mergulhados nesse universo do autismo para poder conseguir atender a sua clientela, porque essa demanda vai aparecer. Então, dentro dessa perspectiva dessa estatística que eu falei no início, de 1 para cada 36, 1 para cada 30, e no futuro cada um de nós vamos ter em nossas famílias, os profissionais do direito precisam estar habilitados para poder atender essas famílias. Um ponto muito interessante que eu tenho me preocupado muito, eu comecei a ler alguma coisa sobre, e vou me dedicar um pouco a isso também, é com relação à sucessão, ao direito dessas crianças. Então, a gente tem uma frase também muito bonita que chama "E quando eu partir?". É uma frase recorrente entre mães atípicas. E quando eu for? E quando eu partir? O que vai ser do meu filho? Como vai ser? Então, o planejamento sucessório, que vocês trouxeram até uma pessoa aqui para falar aqui sobre isso, é muito interessante nessa perspectiva da família da pessoa com deficiência, porque é uma realidade futura muito próxima. Muito próxima. Então, assim, voltando à minha fala inicial, a maternidade atípica exige muita coragem, exige, assim, você se despir totalmente do seu eu para você defender o seu filho, sua filha, e essa estatística também de mais de uma criança no núcleo familiar com transtorno do espectro autista. Então, a gente já tem aí uma vulnerabilidade muito grande, então a gente passa a ter um grupo de vulnerados mesmo, porque quando a gente passa a ter essa negativa em massa, seja de plano de saúde, a gente passa a ter diretamente a perda de muitos direitos. Então, assim, não desistam. Luta todos os dias, de todos. Mas a gente precisa entender que sem essa união, sem essa coragem de poder procurar, bater a porta do judiciário, bater a porta do poder público, bater a porta de pessoas que possam atender e possam ajudar, se não fizer barulho, não funciona. Não acontece. Porque se não tiver igual o barulho ali, não tem a questão, não está passando. Né? Então, assim, não está precisando de fato. Por exemplo, a mediação, se não, ninguém levantar e for lá, então tá tudo bem. Não vai acontecer. Estou precisando de terapia, se ninguém porque realmente o SUS não vai suportar, o particular não está suportando, pode ter 10, 20 clínicas. Ali os profissionais estão sendo capacitados, estão tendo mais conhecimentos, vão vir novos diagnósticos, não só de autismo, tem doenças raras que está vindo. Então, assim, não adianta, a gente tem aqui dentro do município, a gente tem que é o Cacita, tem as clínicas conveniadas, que é a Itamés, tem outras clínicas, mas não dá conta, até o particular. É por isso que é importante estar sempre atento às novidades, né? Às informações. Talvez esse congresso aí seja até importante vocês trazerem esses órgãos que são equipamentos fundamentais para poder participar também, né, e atuar em conjunto. Porque eu acho que não adianta também, Dani, a gente ter a perspectiva só da mãe em si. É todo um conjunto social. É por isso que a gente procura trazer aqui elementos que façam parte da diferença do dia a dia, né? Porque se aquilo ali não vai fazer parte da diferença e do dia a dia, qual o motivo da gente discutir o assunto?
assim, já no adiantado, porque eu estou vendo aqui a hora, eu queria já agradecer vocês, já finalizando, e dizer que é um assunto que é difícil da gente esgotar. Né? É um assunto difícil de se esgotar. Passa rápido porque tem muita coisa a ser dita. Né? E talvez aí numa próxima oportunidade a gente voltar a falar sobre ele. Mas para a gente fechar, eu queria que você, Dani, você, Lília, deixasse uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo, talvez para as mães, né, atípicas, e para aquelas pessoas que também não vivem esse contexto, né, como aquele contexto que vocês estão vivendo aí no dia a dia, que a Lília está muito engajada também, não é só por conta da sua filha, mas por conta da realidade que você vivencia. Então, você já deixou aí, né, de antemão, vou começar com a Dani. Dani, deixa uma mensagem para que a gente possa se despedir e, quem sabe, tocar, né? De antemão, eu agradeço o convite e me coloco à disposição. Eu falei lá no início, eu uso essa frase muito, que a união faz a diferença. Digo que, por mais difícil que seja, a gente precisa continuar e viver um dia de cada vez, por mais difícil que seja. Hoje de um jeito, amanhã vai ser de outro, e a gente precisa compreender e não se culpar. Aí eu falo mais para as mães mesmo, ali, não se culpar. Se hoje a gente não conseguiu fazer algo, amanhã a gente vai conseguir, ou depois ali. Mas, e olhar para a gente, porque quando a gente não se cuida, como que eu vou me cuidar? Eu vou cuidar do próximo, que é o que a gente mais ama, que nós os nossos filhos. Então, assim, eu vou me cuidar, eu preciso tirar. Se o dia tem 24 horas, tira meia hora por dia. Meia hora, nem que seja... Qual hora, Dani? Que seu filho estiver no colégio. A Valentina fica 4 horas no colégio. Em 4 horas eu queria que ela durasse 8, 10 ali para mim fazer. Mas eu tiro 1 hora todos os dias para me cuidar. Porque a gente não é eterno. Como a Lília disse ali, um dia vai chegar o nosso dia, né? Mas enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente tem que semear o bem para que floresça e para que o dia que a gente não estiver aqui, alguém lembre, olha, foi por conta disso, a pessoa não desistiu, então vamos não desistir também. Fortalecer. E para a sociedade, se coloca no lugar dessa mãe, e se fosse o seu filho, né? O que você queria? Então, assim, quando a gente está na rua, uma criança entra em crise, ou quer exatamente, quer algo que a mãe não possa dar ali, não vamos julgar, né? Pergunta se ela quer ajuda. Ou, simplesmente, se você não pode fazer nada, não julgue com o olhar. Porque não imagino o quanto é custoso, às vezes, para a gente conseguir entrar dentro do mercado, que é algo simples para as pessoas que são típicas, mas para quem é atípica é difícil. Então, assim, vamos se unir, né? A sociedade precisa abraçar mais, né? Não somente no mês de abril, mas todos os dias, e conhecer a realidade. Quem quiser conhecer, em breve a associação vai estar de portas abertas para vocês verem a realidade, e que o autismo ele dói, gente, e ele vai doer todos os dias. Mas aí a gente escolhe de qual forma que vai doer. Tá joia? Muito obrigada, Dani. Lília. Eu quero muito agradecer o convite, viu? Eu fiquei muito emocionada de poder estar aqui falando desse tema, que é um tema que eu acredito muito fortemente que faz parte de uma missão que eu tenho aqui. De poder cuidar um pouco das pessoas, de poder falar um pouco, de poder, de alguma forma, com palavras, eu poder tocar as pessoas e elas saberem que elas não estão sós, não estão sozinhas, né? E a minha palavra, a minha frase, se é que eu posso deixar, depois de tanta coisa que eu já falei aqui, que eu falo pouco, né? Combata o bom combate. Combata. E, assim, não tenha medo. Apesar da gente ter... medo. Apesar da gente ter essa angústia, mas combata, vá. Procure rede de apoio, procure profissionais, procure pessoas que possam estar com vocês. E não se
permitam ficar sozinhas. Eu acho que a união, realmente, ela é transformadora, ela nos dá colo, ela nos dá abraço, ela resolve grande parte dos problemas, porque, às vezes, o que eu estou passando, você já passou, você consegue me fortalecer, a Adriana já passou, consegue me fortalecer, a Dani já passou, consegue me fortalecer. Então, combata, não desista. Não desista pelos nãos, porque você vai ouvir e vai ver muitos. Mas a gente não pode esmorecer, jamais. E eu gostaria, para os meus colegas advogados, dos livros, né, que eu trouxe aqui. Eu queria falar do livro da minha amiga, doutora Janaína Policarpo. Esse livro é muito bom, viu? Aqui, ó. A flexibilização da deficiência no BPC. Isso aqui foi a dissertação de mestrado dela, que ela terminou agora, no final do ano passado. Já está na 2ª edição do livro dela. É super bem vendido pela Excelência Previdenciária, essa editora. Esse livro aqui é muito bom também, sobre análise biopsicossocial. Um livro muito interessante para as pessoas poderem entender um pouco do que é a perícia, a análise, um pouco da pessoa com deficiência. O outro do LIMBO, eu já falei, dos professores Heloísa Pancotti e professor Marco Seral Júnior. Então, eu acho que a leitura, principalmente a leitura para os profissionais do direito, integrados com viés voltado para os vulneráveis, faz toda a diferença. Então, agradecer imensamente a todos vocês estar aqui. Foi um prazer receber vocês, Adriana. Agradecer, né, também, estar aqui como apoio da Viviane. E é um tema, assim, que a gente vai falando, a gente vai aprendendo. E eu queria deixar aqui, finalizando, né, o que a Dani falou ali. Eu acho muito importante tudo que foi falado aqui, mas a sociedade se conscientizar, né? Porque é tudo muito bonito, né, no papel, tudo muito bonito quando a gente fala em inclusão, mas eu vejo, apesar de não ser, né, mãe de atípicos, mas a gente vê que não tem, na realidade, essa inclusão, a gente vê que as pessoas olham torto, a gente vê que tem uma diferença, sim, né? E isso, para uma mãe, dói na alma, né? Ainda mais quando a gente fala de criança, né? Parece que a gente... E quando a gente é mãe, a gente sente até a dor da outra, né? Porque a gente não quer para o nosso filho, a gente vai querer para o filho do outro. E é extremamente dolorido ver a criança sendo tratada de uma forma diferente, né? É extremamente dolorido, né? E que a gente se conscientize disso. Por quê? Porque eles têm os direitos deles. Se tem os direitos, ninguém está querendo o que não é direito, não é? E o direito dele, qual a diferença de tratamento, né? Então, assim, e isso, eu falo muito isso, posso estar até achando errado. A criança que vai ignorar o outro atípico, ele ouviu alguma coisa em casa. A criança reproduz. A criança não é preconceituosa, a criança não fala aquilo, né? Ela reproduz, não criou aquilo, né? A criança, você vê que a alma dela, ela é sincera, ela gosta simplesmente. Pouco importa se aquela criança é autista, se não é, se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo. Para ele é o colega dele de escola, mas a partir do momento que ele fala, ele está reproduzindo. E isso, a gente que é pai e mãe, a gente tem que mostrar isso para os nossos filhos, né? Então, assim, eu acho que a fala daqui são para as mães atípicas, mas são para as mães também se conscientizarem, né, de criar um ser humano melhor em casa para não destratar o outro, né? Porque você gostaria que seu filho fosse destratado? Começa com essa pergunta. Empatia. E é isso daí, a empatia que a gente fala, mas vamos colocar na prática. Não é? Então, assim, eu acho que esse momento é para a gente refletir isso também. Essa empatia que é tanto falado, mas não só, né, nas mães, no Poder Judiciário, a gente tem que ter empatia dos juízes, empatia dos promotores, empatia dos deputados, de todos, né, na criação de leis que dê uma qualidade de vida,
porque a gente não está querendo nada além disso, né? Ninguém aqui está querendo, nenhuma mãe está querendo algo inédito, estranho, está querendo o cumprimento de lei, do direito dos seus filhos. Então, por isso, né, como a Lília e a Dani falaram, para lutar, né? Porque eu falo assim, a gente luta pelo nosso direito, o que é certo, é certo aquilo, então corre atrás, né? Então, eu acho que é para a gente pensar um pouquinho com relação a isso. Não tem nem muito o que dizer, mas a reflexão é exatamente essa, né? A gente entender que a gente faz parte de um contexto, né? Nós vivemos dentro desse contexto social e trazer essas temáticas, e a temática do autismo que é tão cara hoje, né? Porque tanto se discute, mas pouco ainda se tem, né? A concretização, a gente chama dentro do direito a eficácia. Está tão bonito no papel, mas cadê a eficácia social disso? Aonde que aquilo ali está sendo aplicado, vivenciado? Então, é para trazer exatamente essa reflexão de que todos os dias é dia da gente respeitar o outro, todos os dias é dia da gente entender a realidade do outro, porque a realidade hoje ela é diversa, é complexa. Quando eu falo em normalizar, é para que o diferente seja normal, não seja extraordinário, né? Não pode ser extraordinário. Se for extraordinário, não é inclusão. Então, assim, fechando, eu quero muito agradecer a presença das nossas convidadas, a presença da Adriana aqui, me ajudando nesse momento. E agradecer a quem nos ouviu, a quem esteve presente com a gente aqui ao vivo, quem não está ao vivo vai ver depois e se interessar pelo tema, quem puder ajudar a associação, e as meninas estão convidadas a voltar aqui em outras oportunidades, com certeza, porque é um tema que traz muitos elementos e a gente quer voltar a discutir também sempre temas que trazem elementos relevantes. Então, muito obrigada pela presença de todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchauzinho. Tchauzinho, obrigada.